Olá, meu amigo, meu irmão, boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que hora que você está ouvindo esse podcast, mas é um privilégio ter você aí no nosso canal e eu fico muito feliz. Esse é o podcast de liderança da Igreja Evangélica Aquiles. Então, se você chegou agora, já curte o canal, se inscreve, comenta, dá um tema para a gente estudar aqui de liderança. Sempre as ideias são bem-vindas e eu tenho certeza que as suas ideias vão contribuir com o canal. E hoje eu estou com um amigo aqui, querido, um amigo que veio lá de Curitiba. Ele é engenheiro acústico, ele faz a acústica de várias igrejas. Ele vai contar um pouco da história dele, mas é um privilégio ter você aqui, Gilberto. Seja muito bem-vindo. Obrigado, pastor. Para mim é um motivo de alegria e muita honra estar sentado na frente do grande mestre. Eu que agradeço. Você é um privilégio para nós aqui. Tem nos ajudado muito aqui, gente. Está nos ajudando a mudar toda a acústica aqui da Aquiles e tem sido uma benção. Como é que você começou a carreira com acústica? Antes você era músico, é isso? Era e ainda sou. É. Foi a minha primeira atividade na vida, né? Comecei com 9 anos na música, neto de pastor, o senhor sabe como é que é, né? Sempre tá lá na igreja, arranhando um violão. Naquela época não existia piano, era só o violão e sanfona. Né? É. Então eu comecei por aí, com uma sanfona de 120 baixos com 70 centímetros de altura. Eu, com 70 centímetros. Tocava com duas cadeiras e depois Você a gente, apoiava a sanfona nas cadeiras? em cima de duas E aí cadeiras, a fazia o sanfona movimento. e mão direita, mão esquerda, e eu sentado na terceira cadeira. Em que cidade era? Em que Na lugar? cidade de Nonoai, Rio Grande do Sul. Hoje ela já está no mapa, naquela época não estava. E aí você ia com seu avô? Como é que era isso? Seu avô É, ele era itinerante, ele era pastor de uma não, igreja o local? meu avô era pastor presidente do campo e ele passou por mais de 50 igrejas. Ele era conhecido como restaurador de igrejas. Uau! Não restaurador no sentido predial, né? Sim, Mas sim. da igreja como corpo de Cristo mesmo. Que legal isso, que ministério, hein? E a gente teve uma carreira assim de construção de igrejas onde não tinha recursos, se trabalhava com aquele serrote que pegava um lado no outro, se cortava madeira, se trazia do mato. Você chegou a fazer isso? Cheguei a fazer isso. Dos meus 9 até os 18 anos, eu trabalhei direto lá ajudando meu avô. Nós construímos algumas igrejas. Na época, tudo de madeira. Uau! Meu avô ele foi um dos pioneiros do Evangelho no Rio Grande do Sul. A igreja de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, da cidade que eu nasci, Sim. foi ele que fez desde a fundação, colocando tijolinho por tijolinho, trazendo da olaria de carroça, Uau! E você sempre estava envolvido com isso? sempre envolvido com isso. Como é, Sempre. e o que que você pensava nessa época, assim? Como é que era o seu coração? Bom, eu pensava que eu queria ser uma extensão do ministério do meu avô. Que legal. Né? E que um dia, se Deus me desse a oportunidade de eu poder continuar desenvolvendo alguma coisa dentro da área ministerial. E Deus me trouxe para a área da música, Sim, que é onde eu atuo até hoje. sim. Né? Eu sou membro da igreja do seu irmão lá, Sim. do pastor Pascoal, né? E a gente participa lá no Ministério de Adoração, né? E na área Lá profissional, você toca o quê? atualmente eu toco lá contrabaixo. Contrabaixo. Isso, Que legal. isso. Como nós temos vários ministérios, tem o Ministério dos Homens, então nas segundas-feiras, lá o Legacy, né, a gente participa lá, e algumas escalas, porque pelo trabalho a gente viaja muito, né? Sim, com certeza. Então tem que ficar um pouco dosando. E aonde eu vou também, nas cidades que eu vou, sempre arrumo uma boquinha para mim ir lá tocar. Mas o seu primeiro instrumento é contrabaixo? O meu primeiro instrumento foi o acordeão. Acordeão. O primeiro instrumento foi O acordeão. primeiro acordeão foi o acordeão. E é difícil tocar acordeão, né? Olha, para mim não foi, sabe? Eu acho Porque tão eu acho difícil, que entende? um pouco foi mais um dom que a gente, isso veio como um talento e a gente desenvolveu no decorrer do tempo, né? É porque Mas hoje eu tô bem longe do acordeão, já tô com os dedos meio encarangados. é difícil, né? Hoje eu toco mais violão, guitarra e contrabaixo. Contrabaixo. Isso. E aí a sua paixão, assim, de trabalhar com igrejas, fazer acústica de igreja, nasceu como? Como eu comecei a estudar eletrônica em Passo Fundo em 1974, né? E daí eu peguei gosto pela, pela ciência, né, da eletrônica e acabei entrando mais em alguma coisa que eu pudesse ser útil dentro do ministério.
né? Fazer uma extensão do meu ministério, o meu trabalho. E quando eu vim para Curitiba em 1978, eu abri uma fábrica de equipamentos eletrônicos. Uhum. Eu fabricava mesa de som, potência, caixa. É mesmo? Chegou a ter Isso. uma empresa? Cheguei. Aí depois no governo Collor ele acabou com a festa, né? Ele abriu para o mercado internacional, aí ele nos matou. Ah, Aí que eu resolvi trabalhar mais só com projetos, né? Muitos a gente às vezes terceiriza equipes para fazer a execução. sim. E daí, agora, a partir de 2017, eu comecei a me focar especificamente em acústica. E por exigência do CREA, tudo tinha que ser engenheiro civil, aí eu resolvi encarar mais uma engenharia civil. Uau, você se formou em engenharia civil? Estou fazendo ainda, Tá vou fazendo? terminar daqui a 2 anos. Nossa. Mas essa questão das pessoas, né? Eu vejo você falando, me veio no coração isso, né? Não pode se acomodar, né? Não. Como é que você lida com isso, assim, de falar, não vou parar, assim? Olha, eu acho que isso Porque, aí vamos pensar, né? A música está mudando, os equipamentos mudaram, né? A maneira como a gente tem o relacionamento com a acústica hoje também está sendo lidado de uma outra forma. Embora o conceito é o mesmo, mas as pessoas ouvem música diferente, né? Como é que você pensa nisso? Não pode acomodar? Olha, na verdade eu sou bem flexível quanto a isso, eu É, consigo me adaptar a qualquer situação. Na área da música, me adapto a qualquer gênero. que legal. Na área da profissão, a gente tem que estar se informando, porque o que se aprende na faculdade não é o que está rolando na prática. É Né? verdade. Então é a vivência, a experiência de estar enfrentando N situações e ter que criar uma solução para isso, né? Sim, É que leva a gente a acompanhar essa corrida desenfreada aí da tecnologia, né? sim, Que sim. hoje ela é, amanhã ela já é obsoleta, né? Então É aí a gente verdade. tem de correr atrás. Sim. Né? Agora, nessas circunstâncias que eu estou em termos de idade, as pernas não acompanham, mas a cabeça vai sempre muito na frente. Como que é assim? Como isso, Gilberto? Explica pra mim. O corpo físico já não tem tanta energia para isso, mas a gente trabalha com a cabeça, começa a pesquisar e buscar informações e criar soluções e vai indo. É. Não pode parar no tempo, né? Não, não Não pode pode parar, parar. não Tem que... pode. E como é que foi sua experiência com Jesus? Seu avô era pastor, mas como é que você aceitou Jesus? Bom, na verdade, é aquilo que se comenta muito, que filho de pastor, neto de pastor, sempre é ovelha negra, né? Mas eu tive o privilégio de nascer num berço cristão e ser ensinado desde sempre dentro dos parâmetros da palavra de Deus. Amém. Né? Então eu sempre tive esse cuidado e o temor, eu aprendi a ter o temor do Senhor já desde criança. E por um certo tempo aí, teve uma época que eu andei entrando em política e tal, aí eu fiquei um pouco afastado, mas um ano depois eu voltei e me arrependo do ano que eu perdi. É. Você se manteve com crítica também? Mais empurrado pela própria comunidade, que queria um representante na Câmara que fosse da igreja. Ah, entendi. Mas o senhor sabe que política é o que a gente vê até hoje aí, né? Infelizmente é difícil. É complicado. Mas como é que foi a sua experiência, assim? Você nasceu no berço e tal, mas teve um dia que você falou, eu amo Jesus. Teve algum momento assim que você marcou você, que você queria compartilhar com a gente? Olha, pastor, é difícil dizer para o senhor que eu me lembre, eu acho que eu sempre tive essa paixão por Cristo. Porque eu via o empenho do meu avô, né, na obra, e eu disse, puxa, isso é muito legal. Que legal. Infelizmente, nos dias de hoje, os conceitos estão meio distorcidos, né? Como assim? A respeito disso, assim, de amor a Cristo mesmo. Que hoje a gente está vivendo uma situação, principalmente na nossa nação, e que os valores estão sendo distorcidos e tentando empurrar isso goela abaixo para as gerações que estão vindo. E às vezes se pega como herança algumas veias de informação que isso influencia lá na frente a sua decisão por Cristo. Se o senhor não tiver um encontro impactante com Cristo, é bem difícil, bem difícil. Mas eu, graças a Deus, eu não tive esse problema. Até hoje, a mesma paixão que eu tinha quando era criança, eu ainda tenho pelo meu Deus. Oh, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Mas você daria uma dica para essa geração agora, falando disso que você falou? Por exemplo, hoje a gente vive uma geração, eu vou te explicar o que eu estou pensando, né? Aí você me responde o que você acha. Que a gente não pode forçar,
as pessoas falam que não pode obrigar e tal. De uma certa forma você não foi obrigado, mas você viu a paixão Meu do avô. seu avô. E eu me preocupo hoje porque às vezes eu vejo que o que eu penso, né? Pais pouco interessados vão gerar filhos nada Nada interessados. interessado. Mas como é que você vê isso, essa mudança assim de hoje? Qual o sentimento que você tem? Assim? É um sentimento, o sentimento que eu tenho realmente é um sentimento de tristeza por quem está nessas situações e não tem as informações e o acesso a essas informações que eu tive. Sim, De conviver desde criança com a palavra de Deus. Eu sei que vem muita gente, esses novos convertidos, que vêm de heranças, de costumes e de religiões, mais religiosidade mesmo, né? sim, sim. Porque o pai era, porque a mãe era, ele era obrigado a ir na igreja e tal. E a partir do momento que ele tem um encontro real com Cristo, é que as coisas podem mudar. Mas assim, as influências, elas dizem tudo para não dar certo, Sim, sim. né? Principalmente aquelas que você carrega de berço. Pode dar certo aquelas, se você vem de uma criação dentro dos parâmetros da palavra de Deus, é fácil. Mas aqueles que não vieram, até conseguir convergir para essa realidade é diferente, né? Porque vai de encontro a dogmas, a costumes, né? Sim, sim, verdade. E principalmente essas gerações de hoje aí, as universidades estão desvirtuando tudo, infelizmente, o que era para ser o contrário, né? Sim, verdade. Então, Você tem sentido isso no seu estudo? eu sinto, porque eu convivo com pessoas, eu tenho, inclusive, pastores, professores da engenharia que eu estou fazendo agora, que são completamente ateus. Uhum. E às vezes escapa alguma coisa dentro da disciplina que eles querem pôr assim como uma verdade absoluta. Uau. E a gente que vem com esses conceitos de berço, à luz da Bíblia, choca, Sim, né? Graças a Deus que a gente tem o discernimento espiritual para saber que por onde ir e sim. não deixar isso Quem não influenciar. tem, fica influenciado, É, né? Eu acho bem perigoso isso, né? Essa cultura que a gente está vivendo hoje das pessoas acharem que não existe uma manipulação ou que podem aceitar qualquer verdade como uma verdade de Deus na vida delas, assim, como essa questão que você falou de um professor que está numa posição de autoridade passando uma verdade que é verdade para ele, mas que não é uma verdade para todos, né? E usando a autoridade para fazer isso, né? E o que você aconselha para os nossos líderes? Você teve uma carreira de música, depois você transicionou um pouco para uma empresa, depois você transicionou, tá certo o que eu tô falando? sim, sim. E depois você transicionou para uma carreira de acústica. A acústica hoje ela está dentro da minha empresa. Eu me considero hoje um empresário da Sim. área de acústica, Mas né? antes você tinha uma empresa De eletrônica, né? De equipamentos eletrônicos. é. Então, mas você teve uma transição, você mudou de ramo, né? Você Na verdade, dentro não do é. ramo, Na verdade, se for pegar isso como um bojo mais ampliado, né? Ele está tudo dentro, sim, né? O conhecimento musical, para mim foi muito útil no desenvolvimento de equipamentos, porque os primeiros equipamentos que eu fabriquei, por exemplo, são cubos para instrumento, né? tá, Então, eu como músico, eu tinha que fazer um equipamento que me trouxesse fidelidade nas frequências dos timbres dos instrumentos que eu fosse usar, sim, né? Então, um timbre de contrabaixo, ele tinha que ser rico em corpo de graves, né? E ter os médios balanceados, o agudo dentro do que se precisa, né? Então, eu associei ao conhecimento musical à eletrônica, para depois chegar na acústica. Então, todos os caminhos que você passou te fez chegar onde você chegou agora, é isso? Sim, Igual sim. aconteceu com o José, por exemplo. Foi para casa de Foi pra- Potifar, depois de Potifar vai para presídio, depois Primeiro presídio. foi para a cisterna. Exato. E tudo isso foi um processo. Foi um Você vê assim processo. também na sua vida? É como se fosse um processo assim. Mas você acha que todo mundo passa por isso? Como é que você vê isso? Olha, isso é muito individual, né? É muito pessoal. Eu acho que cada pessoa tem vamos chamar assim, um nível de QI para poder separar essas transições e tirar o máximo de proveito delas para continuar a vida, né? Seja para aquilo que Deus dirigiu. Tô sentando no assunto que eu queria falar. O dia que a tua empresa fechou,
Como é que você encarou isso? Na verdade, eu não fechei, pastor. Você não beijou? Mas Não. você falou que... O meu CNPJ é o mesmo. Eu parei de fabricar. Sim, Aí o eu dia digo, que você decidiu isso, como é que foi isso? eu decidi por quê? O custo que nós tínhamos para fabricar o nosso equipamento era igual ao preço final que vinha os importados. Sim, Tá? entendi. Então aí não tinha o que Não tinha o fazer. que fazer. O que que eu fui fazer? Fui me reciclar. Digo, o que que eu posso fazer? Vou começar a fazer projetos. Essa é a frase, reciclar. Me reciclar. Como é que você se reciclou? Aliás, como eu me reciclo até hoje. Aí, muito bem. Você acha que todo líder tem que se reciclar? Eu acho que sim. Você acha que o líder Se precisa ele ter uma te- mentalidade que... Por exemplo, tem muita gente que olhar essa questão, né? O que eu tô pensando, né? Porque às vezes eu penso e não pergunto, sabe? Às vezes eu sou assim, e eu não gosto de ser assim. Às vezes, por exemplo, tive que mudar meu ramo, né? O CNPJ é o mesmo, mas eu vou parar de fazer porque o Collor criou um programa de mudança, de abertura, e aí a gente vê toda aquela indignação, né? Colossenses fala, arranque de voz toda a indignação, toda a ira, né? Vai ver toda uma revolta. Ao invés de você ter essa revolta, você falou, eu vou me reciclar. Não que eu não a tivesse. Né? É disso que eu quero falar. Mas o que que a gente tem que Abre o fazer? coração pra Quando mim. a Como é gente que você sabe, lidou com essa revolta? eu era muito pequeno para ir contra isso que estava se colocando Interessante. na minha frente. Verdade. Então o que que eu fiz? Digo, ó, eu vou achar um caminho dentro desse contexto para mim continuar minha caminhada, porque eu sei que eu não vou mudar o mundo, Interessante. né? Mas o meu mundo, os meus alvos, eu tenho que alcançar de qualquer jeito. Sim, sim. Então eu sim. tenho que me esforçar. Ou é aqui, ou é ali, ou é lá. Eu vou atrás. Eu tenho uma frase que eu gosto de usar, Gilberto, que é assim, a rejeição te dá o destino. É verdade. Então, por É exemplo, verdade. quando Tem todo sentido. né? É, Você sim. passou por um problema econômico do Brasil, mas ela te deu um destino, né? Te levou até onde você está Sim, hoje. sim. A maioria das pessoas, às vezes, eu acho que elas param na revolta. Que nem você falou, você sentiu, que mudança, Sim, sim. que coisa terrível, não sei o quê. Mas você falou, eu preciso aproveitar esse momento para me reciclar e isso vai te dar um destino. A decisão é como, né, e quando as pessoas param nessa rejeição, nessa mágoa, nessa tristeza, que impedem delas viver o novo que Deus está querendo criar para elas, né? O novo que Deus está fazendo na vida delas. Mas pelo que você está me mostrando, a maneira que você fala, eu percebo em você essa sensação de que reciclar faz parte da sua forma de pensar, E de viver. de viver. De viver. Conta para mim um pouco disso. Como é que você trouxe isso? Como é que você faz isso? Conta para mim algumas coisas. Ó, realmente é difícil. Eu Né? imagino, mas eu estou pressionando você para você Você falar. está me pondo na parede. É, O que eu vou lhe dizer? Essas situações todas porque eu passei, e principalmente quando eu vim do Rio Grande do Sul para Curitiba, eu vim por aquilo que eu lhe falei, né? O caso da política. Eu fiquei decepcionado com alguns obreiros da igreja que eu participava, o meu avô era pastor, que infelizmente eram pessoas mal informadas e o jogo é bem aberto aqui. não, Esse pastor, na verdade ele era um evangelista, ele levantou uma calúnia contra a minha pessoa sim. de que eu estava fazendo campanha com o dinheiro da igreja. Ah, E ele sabia que era mentira, porque quem cuidava da tesouraria era ele. olha só. Então ele era o primeiro que sabia que não era verdade. Mas como tinha assim aquela época uma disputa, o cara queria pegar a presidência, né? Então começou a levantar algumas calúnias. Isso me aborreceu muito. E eu me decepcionei a ponto de, para não fazer besteira, eu contei até 10 ou até 20, Sim, imagina. né? Eu digo, quer saber de uma coisa? Eu vou ficar de fora, vou sair, ficar quieto. Mudei de cidade. E recomeçou, reciclou de novo. Abri na cidade eu já estava, nessa época eu estava em Nonoaia, fui para Passo Fundo, eu abri uma loja de equipamentos eletrônicos também, né? Sim. Tá tudo na mesma área. E daí na loja eu tinha uma oficina que eu fazia manutenção. E por conta disso eu me decepcionei a tal ponto que um dia me bateu assim um desespero. Olha só. E como eu tinha temor de Deus, eu nunca pensei em suicídio. Sim. Mas eu cheguei a ficar assim tão revoltado que eu cheguei a comprar arma de fogo. E a minha saudosa mãezinha, ela descobriu que eu tinha comprado uma arma
E ela mandou o meu amigo, um melhor amigo que eu tinha, me oferecer 4 vezes o valor que valia a tal arma. E ela mesmo deu o dinheiro para ele comprar, me tirar a arma. Coisa linda, sua mãe E foi... aí eu me vi numa situação assim, hoje eu me Sim, imagina, emociono. imagina. Lá em Passo Fundo eu saí, fechei a minha loja, eu tinha um sócio, eu peguei, fiz uma carta, disse, ó, você pode ficar com tudo que está aí dentro, eu não quero mais nada disso. Tem mercadoria que dá para pagar os boletos que ainda vão chegar, eu tô fora, não quero mais saber. E saí a pé, fui para a rodoviária, em Passo Fundo. Fiquei encostado num guichê, pessoas passando, comprando passagem para viajar. Aí a atendente perguntou, eu disse, senhor, mas para onde o senhor vai? E eu, sem titubear e sem pensar, eu falei, Curitiba. Aí eu comprei a passagem, embarquei no ônibus e quando chegou umas horas da madrugada, viajando no ônibus, eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Para onde que eu estou indo? Não conheço ninguém. E você já estava em Curitiba? Não, eu Tava estava vindo para Curitiba de ônibus. De ônibus, dentro do ônibus. É. Uau. Eu já tinha visitado Curitiba Sim. com a minha mãe, já a gente veio de carro, conheceu, achou a cidade deslumbrante, né? Mas eu acho que aquilo ficou no meu psicológico, ó, Curitiba, né? E quando eu vi, eu estava chegando em Curitiba. Como diz o gaúcho, a cara, a coragem e o dinheiro da viagem. E eu cheguei em Curitiba, andei da rodoviária até o centro da cidade e tinha um hotel chamado Eduardo VII, do lado do Banco do Brasil, na Praça Tiradentes ali. E eu olhei no bolso, tinha uns trocados, perguntei quanto que era a diária, pelo menos dá para uns 2 dias dar. Isso era numa sexta-feira. No sábado, Sozinho. sozinho, e chorando copiosamente. E no sábado, mais ou menos umas 4 horas da tarde, eu fui acordar. E acordei com um hino. Bem longe do caminho me achou, sem forças para lutar, sem a salvação. Com graça infinita me amou, chegou e estendeu-me a mão. Conduziu-me para um lugar de paz, concedeu-me o amor real. Hoje sou alegre, vivo a cantar. Com Jesus, uma nova vida encontrei. Era um hino do conjunto Canção e Paz, que eu gostava muito, eu ouvia pela Rádio Marumbi, que era o Canção e Paz da Igreja Assembleia de Deus, da Assembleia de Deus de Curitiba, Central. E engraçado, sim, voltando atrás, eu acho que eu estou tomando todo o seu tempo aqui. Voltando atrás, eu lembrei que eu sempre falava para o meu avô, um dia eu quero conhecer esse conjunto e, se possível, tocar nesse conjunto. E daí, naquele sábado, eles estavam na praça pública, ali na praça, fazendo um culto de ar livre, convidando para o culto à noite. Aí e a igreja ficava descendo ali da Tiradentes, na Cândido de Abreu, já era bem pertinho, perto do Shopping Miller, né? Aí eu fui para lá, fui andando, desci e fiquei lá esperando começar o culto. E eu sentado lá no cantinho, daí na época era o pastor Takayama que estava pregando. Uau, Takayama! E no tempo que ele estava bem no óleo. óleo, Sim. e não que não esteja hoje, né? Mas para mim, a mensagem dele, desde que eu cheguei na porta da igreja, que ele começou, era tudo para mim. Ele desvendou a minha história. Então, antes do horário do apelo, eu já estava lá na frente. Uau. E ali começou a minha restauração. Daí dali eu voltei para a igreja, reconciliei. Depois eu vim morar, voltei para Passo Fundo. Depois eu voltei para Nonoai com a minha mãe, com meu avô. Que depois ele resolveu de vir morar também em Curitiba, porque a saúde dele já não estava muito bem. Ele se aposentou, se jubilou, né? Entregou o campo e ele fez uma viagem com a gente para cá, para Curitiba, né? Aí ele gostou muito da cidade e disse, é aqui que eu quero passar meus últimos dias. E assim foi, na virada do ano de... Agora esqueci o ano, porque eu estou ficando velho também. Eu sei que ele fez a oração da passagem de ano, 7 dias depois ele faleceu. Mas ele trabalhou muito também lá em Curitiba, ele restaurou 2 igrejas no município de Colombo. Sim. Eu fiquei pensando o que você está falando, estou pensando.
às vezes a gente se desespera, né? Entra num desespero, que nem você falou, né? De comprar uma arma, de... E Deus já tem um destino para nossa vida. Propósito. É. Você conheceu sua esposa onde? Curitiba. Curitiba. Na igreja que eu passei a, a congregar. É, Nas, depois dessa situação toda. depois, bem depois. Bem depois Bem dessas- depois. Aí, né, depois eu... Ah, só um detalhezinho aqui para o senhor Claro, ver como claro. tem Deus na história. Isso foi daí no domingo, porque esse culto foi no sábado. Daí no domingo, eu ainda era a minha última diária, né, do hotel. Eu fui na praça, bater perna ali, ficar por ali, porque eu não tinha o que fazer, não tinha... Eu sabia que ia ter culto à noite na igreja e tal. E daqui a pouco eu vejo, naquela época tinha umas bancas de jornal, Sim, que hoje já está meio raro isso, né? Não sei se aqui em São Paulo tem, mas bem. Curitiba é muito raro já. E tinha um senhor de costas comprando um jornal bem alto. E quando eu cheguei perto desse senhor, me chamou tanta atenção que simplesmente eu cheguei e bati no ombro dele. Disse assim: o senhor por acaso é o seu João Oliveira Fraga? Ele disse: sou. E você quem é? Eu sou o Gilberto. Eu era sobrinho dele, irmão Olha, do meu pai. Morava em Curitiba e eu não sabia. olha só. Aí eu disse assim: onde é que você está fazendo aqui? Aí eu contei parte da minha história. Vai buscar tuas malas, vamos para minha casa. Aí fiquei lá um mês e pouco na casa dele. Olha Depois a minha mãe veio, o meu avô veio. E a gente alugou uma casa, que era casa, tinha um espaço atrás, no bairro Mercedes. E lá eu comecei a minha primeira fabriqueta de caixa de som. foi lá que começou. Foi lá que tudo começou. Uau, uau. É, mas eu acho que essa questão da gente ter esperança, né? De acreditar que as coisas podem mudar, que Deus pode trazer algo novo, né? A tua história me conta isso, né? Ela me mostra isso, né? Que de todos esses processos, Deus foi te levando sempre para o centro da vontade dele, daquilo que ele queria fazer, né? É meio que um empurrão, mas foi. Por que ele empurrou, José? Sim, porque a gente, com esses traumas todos de vida, né, a gente fica um pouco resistente e bem devagar, né, vendo onde é que vai pôr o pé. Sim, sim, sim. Mas graças a Deus. Mas não perde a coragem, né? Não, não, não. Fica E em mais momento algum. prudente, talvez, mas não Olha, perde a coragem. coragem, muitas vezes eu vou lhe ser franco, eu tive medo. É? Tive medo. Como é que você lida Mas com eu venci isso pela fé. Que eu descobri que eu tinha uma fé que ela era mais forte do que os meus conceitos e do que os meus medos. Sim. E foi Fala isso que mais me disso. trouxe até hoje onde eu tô. Fala mais disso. Como vencer o medo pela fé? O que você falaria para uma pessoa que está ouvindo a gente hoje no podcast, assim, que está passando por um momento de medo, está sem coragem, está se reinventando, está no meio das cinzas, É, está com uma revolta que alguém prejudicou, caluniou? graças a Deus eu tive a oportunidade de pedir perdão para essa pessoa ainda antes de que ela falecesse. Amém, mas como é que ele lida com isso, com o medo dele? Com a fé? Como é que ele enfrenta isso? O que você falaria? Cada atitude que eu tomo na minha vida, a minha fé vai na frente. Sempre foi. Muitas coisas como a gente já conhece um pouquinho da vida, Sim, né? São 67 anos de vida. sim. Acho que a gente tem algumas experiências, né? E a gente sabe o que fazer e o que não fazer. Pelo menos assim, o que não fazer hoje eu já sei, né? O que fazer a gente verdade. busca a direção de Deus, Verdade. né? Porque às vezes nos aparecem circunstâncias que a gente tem, primeira coisa, é consultar a Deus. E eu sempre guardo na minha memória os versículos da palavra de Deus que meu avô sempre pregava nos púlpitos, né? Que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas daquilo que se espera. E impulsionado por isso é que eu ando. Eu digo para o senhor hoje, eu não vivo pelo que eu tenho e pelo que eu vejo, eu vivo pela minha fé. Até hoje, eu sou um homem de fé. Acho que todo mundo precisa dar esse passo, né, de viver pela fé, né? Porque para mim, a fé tem muito mais valor do que conhecimento de tecnologia, de conhecimento de vida, Por quê? formas de Por viver. que, Gilberto? Ah? Por que você diria que a fé tem mais valor que o Para conhecimento? mim tem, porque Por o quê? conhecimento que eu tenho hoje, eu só o tenho pela fé que me trouxe a ele. Então, ela foi a mola propulsora da minha vida até hoje.
Ela que te deu E, coragem e aos 67 anos de estar fazendo tá uma fazendo. faculdade de engenharia civil. Exatamente. Também, né? É, porque é a fé que te dá coragem, né? Porque tem muita gente que estaria em desespero. Por que que eu estou fazendo isso? Qual é a vantagem? Às vezes a gente se pega em algumas encruzilhadas da vida assim, que a gente se pergunta, pô, mas será que vale a pena? E aí? Daí, mas automaticamente me O que vem que a você minha falaria? responsabilidade com o Vamos ministério. mudar aqui um pouco. Vamos botar fogo nessa conversa aqui. Eu tenho 52 anos, você tem 67, certo? Sim. Dirias que eu estivesse dizendo para você, não sei, eu não estou dizendo, tá, gente? Quem está assistindo, eu só estou fazendo um teatro, eu vou receber umas cartas. Ah, tô desanimado, o fulano me traiu, a porta fechou, eu não sei se vale a pena eu estudar, eu não sei se vale a pena eu me reinventar. O que que você diria para essa pessoa na sua idade, com uma pessoa mais nova? Assim, o que que você falaria pra ela? Eu diria que eles teriam muito mais condições do que eu tenho hoje, psicológicas, de saúde, os tempos em que nós vivemos, o que nós temos hoje à nossa disposição é muito mais fácil, né? Porque eu só fui chegar nesse ponto que eu cheguei de ir fazer uma faculdade, mais uma na área específica que eu preciso, até mais por uma convenção do próprio CREA que exige que para laudos de acústicas tem a ver com edificação. Sim, sim, Né? sim. Então tem que ser um engenheiro civil Sim. ou um engenheiro mecânico. Né? Sim, mas E eu diria para você assim, não, mas eu tô desanimado. O que que você falaria? eu diria que não vale a pena desanimar. Por quê? Porque quem desanima já parou no meio do caminho, já perdeu. Já perdeu. Já Tá perdeu. certo. Já perdeu, faz sentido, né? Eu acho que essa questão da gente se reinventar, né? Você falou sobre isso, né? De entender que tem momentos que a vida muda, né? As situações mudam, né? E às vezes não é culpa sua, às vezes é um momento econômico, é uma mudança Sim. financeira, é um projeto de vida que não dá mais, né? Algumas pessoas eu acho que não tem muito essa adaptabilidade, assim, elas têm dificuldade com isso, quando as coisas. Por exemplo, nós estamos vivendo um tempo hoje que eu acho que tudo está mudando muito rápido, mais rápido do que mudava antigamente, Sim, né? sim. Então hoje você tem mudanças no clima, mudanças na economia, mudanças na forma de fazer pagamentos de conta, tudo isso mudou, né? É totalmente diferente. É, mudou a maneira como a gente ouve música, por exemplo, a Sim. gente ouvia antigamente música No Walkman. antes do Walkman tinha um disco, né? Um Sim, disco, depois o o vinil, Walkman, depois o MP3, a fita cassete, fita né? cassete, né? Eu me lembro que a gente tinha um negócio com a fita cassete, tem algumas músicas de um lado, algumas músicas do outro, você tem que virar a fita. Hoje você tem milhões de músicas no seu playlist lá do seu Mas Spotify. mesmo na fita teve uma época que eles inventaram o auto-reverse, né? A fita chegava lá, ela mesmo já virava o contrário. Rebobinava. Não, ela já tocava o outro lado. Eu não lembro disso. Tinha aí, Auto-reverse. Eu não lembro disso. Eu ainda tenho esse equipamento até hoje lá no meu museu. Tenho. Você tem um museu disso? Tenho o meu primeiro computador, que foi um Prologica Eu CP400, lembro disso. daqueles que ainda era com um gravador com uma fita. Uau. Era conectado e usava aquelas monitor, Eu tive um era aquelas CP500. TVzinha fio pequenininha. Meu primeiro computador foi aquele CP500 que você colocava o disco Isso. para rodar aqui, né? E na verdade eu tinha um CP400 e eu transformei ele num 500. Fiz aquele gabinete todo com os drivers de disquete de 360 flexível. Para poder rodar o programa e depois Isso. você ter o outro para gravar, né? É, Nossa, que loucura. sou daquele tempo lá. Não, eu acho que o mundo está mudando muito rápido, né? E se a gente não tiver tempo para se reinventar e a gente ficar vivendo desses traumas do passado, das dores, das perdas, eu acho que a gente perde as oportunidades que Deus está criando para nós. Você não acha? Eu acho. Acho que as oportunidades estão aí, elas estão acontecendo. Dentro do seu ramo você criou várias oportunidades. E é bíblico, né? A multiplicação da ciência é galopante. E se a gente não se acordar para essa realidade, a gente passa a vida sem propósito. É verdade. Né? Então eu tenho esse propósito que eu estou aqui por um motivo. E qual é o motivo? O motivo é ser útil ao reino. Uau. Para mim, é ser útil ao reino.
Legal. A minha profissão é um meio que Deus me dá para mim ter o meu sustento, da minha casa, da minha família. Sim, É. é meio injusto, né? Mas o propósito é servir o reino. Legal. Né? Gilberto, chegando no final já, passou rápido. Falei pra você que ia voar? Voa, né? O que você quer mandar de recado? Pensa assim, ó, aqui na igreja nós temos vários líderes, várias pessoas que ouvem nosso podcast que são de liderança, são empresários, outros são supervisores, gerentes, trabalham, gente que tem ministério na igreja. Qual é o recado que você mandaria para eles hoje? Diante de tudo que a gente falou aqui, o que você quer dar suas considerações finais? Que todos dentro das suas devidas profissões canalizem tudo isso para o reino. O resumo é esse. Uau. Vida feliz com Deus. No trabalho, na igreja, na família. Canaliza tudo. Canaliza tudo. Todos os recursos e conhecimentos que você tem, saúde, principalmente gaste a saúde no reino que vale a pena. Amém, amém, amém. Muito bom, muito bom. Gente, eu aprendo algumas coisas aqui que são importantes para nós. Primeiro, cuidado com o desespero, né? Se a gente às vezes acha que é o fim da linha, acabou, terminou, e na verdade Deus tem um recomeço nessa linha. Segundo é que a gente precisa se reinventar mesmo. Tem muita gente que não aceita mudança. Ah, eu sou assim, esse é o meu jeito, todo mundo tem que me aguentar desse jeito. E na verdade o mundo está mudando, você precisa se reinventar. E em terceiro lugar, talvez esses problemas que você está passando hoje vão dar o destino que você jamais imaginou, vai parar num lugar que você nem pensou que poderia estar um dia, mas por causa dessa situação, algo novo vai surgir daí. Então, canalize seus conhecimentos, sua força para o reino de Deus. Obrigado, Gilberto. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Eu que agradeço. Deus abençoe sua vida. Não esquece de curtir o canal e compartilhar. Tenho certeza que essa mensagem vai falar com alguém, principalmente se você conhece alguém que está passando hoje por um momento de perda de esperança. Manda para ele, vai ser bênção. E tudo quanto fizer, prosperará. Amém.